Então, pessoal, vamos começar aqui com a motivação, né? Então, diversas leis da natureza são baseadas em observações empíricas que explicam a variação das propriedades físicas e do estado do sistema. Então, muitos sistemas físicos conseguem ser descritos com esse modelo da variação, né? De como é que ele varia, né? O mais famoso de todos é esse primeirão aí, né? A segunda lei do movimento de Newton, né? Você tem que a variação da velocidade, também conhecida como aceleração, né? É igual a força sobre a massa, né? O F igual a ma, né? A gente só fez organizar aí, né? Então, a gente tem que a derivada primeira da velocidade ou a derivada segunda do deslocamento, né? É igual a F sobre m, né? Então, veja que a gente descreve como é que o sistema funciona, dizendo como é que varia uma quantidade, né? A lei do Fourier envolve a variação de temperatura, a difusão de Fick também tem uma derivada, a lei de Faraday também a gente deriva aí, né? Como é que a corrente varia, e por aí vai. Então, muitas equações na física têm essa característica de você descrever, né, o sistema, muitos sistemas na física, né, descrever as equações com essa derivada, certo? Então, por exemplo, né, usando as leis de Newton, vamos supor que você deseja calcular a velocidade v de um paraquedista em queda livre, né, em função do tempo. A gente já andou mostrando esse exemplo aqui lá no início, né, do semestre, né? A gente tem que a aceleração ao qual o paraquedista está sujeito é a gravidade, né, menos o quanto o paraquedas freia o cabo, né? E o paraquedas freia proporcional à velocidade ou à velocidade ao quadrado, dependendo da teoria que você vai usar, né? Então, no final das contas, o que eu quero dizer é que nessa equação aqui a gente vê uma derivada, né? Derivada da velocidade em função do tempo, né? Então, nessas equações em que aparecem derivadas, a gente chama de equação diferencial, né? E, obviamente, quando eu digo que aparecem derivadas, é derivadas de uma função desconhecida que você deseja calcular, né? Se você fizer uma equação e aparece uma derivada, mas é de uma função que você conhece, é só derivar, né? Isso a gente não chama de equação diferencial, né? A equação diferencial é uma dessa, em que aparece a derivada da velocidade e você quer descobrir qual é a função da velocidade, né? Como é que é essa função da velocidade em relação ao tempo, né? Então, a solução da equação diferencial é simplesmente você achar uma função que satisfaça a sua equação. Então, se você achar uma função, jogar de volta ela na equação e resolver, você vai ver que ela satisfaz a equação que você descreveu. Uma equação diferencial que tem uma única variável independente é chamada de equação diferencial ordinária. É o tipo que a gente vai estudar aqui, certo? Então, a gente vai estudar sempre a derivada em relação ao tempo, por exemplo, né? Ou y em derivada em relação a x, sempre a x, né? A ordem da nossa derivada nada mais é do que a mais alta derivada que aparece na equação. Então, esse primeiro exemplo aqui, a gente tem uma única derivada, né? Derivada do tempo, da velocidade em relação ao tempo, e é uma derivada de primeira ordem, portanto, isso aqui é uma equação de primeira ordem. Aqui aparece a segunda derivada, né? Derivada do deslocamento x em função do tempo, né? Então, isso aqui seria uma equação diferencial de segunda ordem, né? Veja que essa primeira aqui, ela está meio que disfarçada, né? A gente tem a derivada da velocidade, né? Em relação ao tempo. Se a gente tivesse escrito ela em função da distância, né? A gente teria uma derivada segunda, né? Então, a aceleração é a derivada segunda, mas do jeito que está escrito aqui, ela seria uma derivada de primeira ordem, certo? Tem um exemplo aqui que a gente estuda bastante em engenharia, que é uma caixa d'água enchendo, né? Então, como é que a gente faria um modelo dessa caixa d'água que está recebendo um fluxo de água entrando e tem um furinho lá embaixo, né? E em um determinado momento ela tem essa altura H, a coluna de água, né? Então, ele diz aqui, né? Suponha que a entrada segue essa função do tempo aqui, né? Varia. A quantidade de água que sai pelo furo, ela depende dessa coluna de água, né? Quanto mais alta a coluna, maior a pressão e mais água sai. Então, aparece aqui essa coluna de água H, aparece a gravidade, né? E aparece o tamanho lá do seu
do seu buraquinho e a densidade da água, né? Aí, bem, a variação da massa de água que tem dentro do tanque é a quantidade que entra menos a quantidade que sai, né? Essa é a equação básica aqui, né? Não tem muito o que discutir, né? O que está lá dentro, o quanto varia lá dentro é a quantidade que está entrando menos a quantidade que está saindo, né? Se entrar mais do que sai, a variação lá dentro é positiva, está enchendo. Se sair mais do que entra, a quantidade lá dentro vai diminuindo e, portanto, a derivada aqui vai ser negativa, né? Aí, bem, se a pessoa equacionar tudo isso, a pessoa consegue relacionar a massa de água com essa altura H. No final das contas, a gente consegue obter uma equação que diz como é que essa altura da coluna de água varia em função do tempo, certo? Está aqui essa equação diferencial lindona que vocês estão vendo aqui embaixo, certo? Aí, bem, o que é que significa resolver essa equação diferencial? Né? Você vai está aqui, essa equação descreve como é que a altura da coluna de água varia. O que é que significa resolver? Resolver significa você achar uma função que diz como é que essa altura varia em relação ao tempo, certo? Então, é descobrir como essa função, né? Dizer, ó, quando começar o sistema aí, a caixa d'água vai começar a encher, depois de um tempo ela fica cheia demais, aí começa a vazar, depois a vazão diminui, né? E você produz, né? Você vai produzir aí um gráfico, né? Que vai dizer, né? Aqui é a nossa altura H, aqui é o tempo, então o tanque começa vazio, depois começa a encher, seca um pouquinho, enche mais e por aí vai. Então, você vai dizer aqui, né? Em função do tempo, como é que varia a altura da sua caixa d'água, certo? Aí, bem, esse é só um exemplo que a gente mostra na prática aí, né, de engenharia, etc. E tal, mas vamos voltar aqui para os exemplos mais simples, para a gente poder brincar com a equação diferencial, ver o que é que significa, né, e experimentar com ela para a gente entender bem direitinho. Aí, bem, vocês estão vendo um polinômiozão aí de quarto grau, né? Menos 0,5 x à quarta, mais 4x3, e por aí vai, certo? Se você derivar esse polinômio, você obtém esse resultado aí. Só fez derivar, né? Então, por exemplo, a primeira aqui vai ficar 4 vezes menos 0,5, que dá menos 2, né? Vezes x ao cubo, né? Você vem aqui, menos 2x ao cubo. E por aí vai, né? Derivei o resto. Essa equação aqui, pessoal, ela contém praticamente a mesma informação do que é a equação original. Então, essa equação derivada, ela descreve, né, também o comportamento dessa mesma função aqui, certo? Então, se você observar aqui os gráficos, está aqui o gráfico da sua função original, essa função em vermelhinho, né? E o gráfico da derivada é esse gráfico em azul. Os gráficos não têm nada a ver, mas se você souber interpretar, digamos assim, você vai ver que a derivada ela tem quase toda a informação necessária para a gente obter de volta essa curvazinha vermelha. Por que eu digo que é quase obter de volta? Se a gente tentar, a partir dessa derivada, obter de volta a nossa função original, o que é que vai acontecer? Como é que a gente pode fazê-lo e o que é que acontece, né? Primitiva, né? Primitiva, né? Então, a gente integra e vai achar de volta a primitiva zona, né? Então, aqui você vai integrar esse pedacinho, você chega exatamente de volta a esse rapaz. Integra o 12x ao quadrado, chega exatamente de volta ao 4x ao cubo, e assim por diante. O único problema é esse mais 1 aqui, né? Então, a gente lembra lá, né? Na primitiva, a gente bota um mais c. Então, essa constante, ela sumiu, ela se perdeu, digamos assim, né? Nesse processo de integração. Então, na verdade, essa integral, que é em azul, essa equação diferencial, né, essa derivada em azul, ela pode produzir todas essas outras equações, né, originais, mas tem um termozinho constante aí, né, que simplesmente desloca o gráfico para cima ou para baixo, né? Então, veja que a derivada, ela descreve como é que a função varia. E com isso você consegue descobrir a curva direitinho. Você só não sabe onde é que a curva nasce, digamos assim, né? Se a curva está aqui mais embaixo, se a curva está mais em cima. É por isso que a gente perde, né? Aquela constante mais umzinho que aparece ali, ok? Então, integrou, você obtém de volta exatamente a mesma coisa, só que fica faltando essa
essa constante zona C aí. Beleza, pessoal? Até aqui, nada de extraordinário, né? Então, pessoal, veja que resolver essa equação diferencial aqui que eu dei para vocês, ó, eu dei essa equação diferencial para vocês, vocês resolveram muito fácil, concorda? Foi só integrar, né? Tá aqui a solução, né? Integrei e resolvi, né? Professor, Opa, diga lá, cara. mas se eu não me engano, não me corrija se eu estiver errado. Eu acho que de um certo intervalo de pontos dá para saber, não? Essa constante. A constante C, a gente já a gente vai ver o que é que a gente precisa para poder determinar essa constante C. Até o momento, com as informações que eu forneci aqui no problema, ela não é determinável, fica C mesmo, né? Então, se eu dei só para você, só essa equação diferencial aqui, o melhor que você faz, né, integrando, é dizer, ó, mais C. E você não consegue dizer mais nada. Aí já eu mostro para vocês como é que a gente resolve esse problema dessa constante C, ok? Então, pessoal, vejam que aqui é simples, né? Resolver é só integrar. Por que diabos existe uma disciplina inteira chamada equações diferenciais? No cálculo 3 gasta o semestre inteiro aprendendo a resolver equações diferenciais. Não é só integrar? Não é fácil, né? Bem, vamos ver qual é o problema, né? Como é que a gente resolve essa primeira equação diferencial aqui, pessoal? Se eu disser que y' é igual a x mais 1, como é que a gente resolve? É só integrar em ambos os lados, né? Então, você vai integrar em relação a x em ambos os lados. Então, a integral de x mais 1 vai ser igual a x ao quadrado sobre 2 mais x mais c. Beleza, resolvi. Está aqui a solução da minha equação diferencial, né? Se você voltar para a equação aqui, se você derivar isso daqui, você acha exatamente a mesma coisa, né? O seu x mais 1, beleza? E nessa de baixo? Na de baixo eu botei que a derivada de y em relação a x igual a x mais y. Como é que a gente vai resolver? Deixa eu fazer essa no quadro aqui para ficar mais emocionante, né? Então, estou dizendo que a derivada de y em relação a x é igual a x mais y. O que é que a gente vai fazer para resolver? Mesma coisa, né? Vamos integrar em relação a x em ambos os lados, certo? A derivada, a integral de y em relação a x, né? Integrando em x, é o próprio y, beleza? E aqui, qual é a integral de x em relação a x? x2 sobre 2, né? Qual é a integral de y em relação a x? Me digam aí. Bem, a integral seria y YX? vezes x. Y Mas- vezes x, né? É. YX. Isso funcionaria, pessoal, se esse y fosse uma constante. Só que o y, ele, nesse caso aqui, a gente está considerando que ele é uma função de x, concorda? Inclusive, a gente derivou ele em relação a x, etc. e tal, não é uma constante, não. Então, o nosso y, ele é uma função de x. Então, no lugar desse y aqui, era para aparecer, por exemplo, x ao quadrado mais cosseno de x, sei lá, né? Então, isso aqui está errado. Você não pode fazer isso. Esse y não pode funcionar aqui como uma constante, né? Na verdade, tem um x aqui dentro dele, né? Portanto, essa integral é a integral de y em relação a x. E eu não faço a mínima ideia de quanto é que isso vale, ok? Então, isso daqui é indeterminado. E, portanto, a gente para por aí e não deu certo resolver. Ele diz, ó, qual é a função cuja derivada é x mais a própria função? Não dá certo você só integrar e tentar resolver, não. Isso daqui ficou sem resolver, né? Se você resolver essa equação agora, você até consegue, né? Mas, bem, como é que você resolve? Como é que você junta y com a integral de y? Alguém perguntou alguma coisa? Só ficaria uma sequência, não é? A gente tem o valor de y, mas aí ficaria mais o outro y vezes x, aí teria resolução. Ficou aqui, y, né? Então, assim, você até resolveu, né? Qual é a função y? Bem, a função y é x ao quadrado sobre 2 mais integral de y. Mas você ainda não me disse como é essa função, né? Só aparece x, né? Veja que se você substituir essa solução na sua equação diferencial original, que era essa daqui, né? Veja que funciona, né? Se você derivar isso aqui em relação a x, dá isso. Se você derivar isso aqui em relação a x, dá o próprio y.
Mas a gente não resolveu, né? Se você plota esse gráfico, me diga como é que é esse rapaz, não sei não, né? Não sei que função é essa, não. Então, por isso é que a gente não consegue resolver equações diferenciais tão simples quanto simplesmente integrando. É por isso que existe, né, toda uma teoria para a gente conseguir resolver esse tipo de problema, certo? Aí vem agora a pergunta do Ricardo, né? E mesmo que a gente resolva usando, seja lá quais forem as técnicas, né, que a gente vai aprender aqui, como é que a gente faz para determinar aquela constante C, né? Então, está aqui a minha equação diferencial, todas essas outras aqui são soluções. Como é que a gente faz para determinar qual é essa constante C? É simples, pessoal. É só a gente fornecer o que a gente chama de condição inicial. Nesse exemplo aqui, é só você dizer, por exemplo, ó, a minha solução em 0, ela passa em 1. Então, você especifica que esse pontinho aqui, 0, 1, que ele faz parte da solução. E isso já define completamente a sua constante C. No caso aqui, no exemplo aqui, vai ser exatamente 1. Certo? Se eu dissesse, não, em 0, ela passa em 4. Significa que a solução ia partir daqui de 4, né? Ia fazer exatamente a mesma figura, mas nascendo daqui. Ok? Então, isso é o que a gente chama de condição ou restrição inicial, certo? Então, você tem que dizer, além da equação diferencial que você quer resolver, você tem que dizer onde é que começa a brincadeira, digamos assim, né? Dizer, olha, eu sei que essa função passa nesse ponto aqui, né? E com isso você consegue determinar essa constante. No exemplo do nosso tanque, o que é que significa dizer essa condição inicial? Veja que a equação diferencial só diz como é que varia a altura do tanque. Certo? Só diz assim, ó, logo no início o tanque começou enchendo. Mas, se você não me disser se o tanque já estava cheio, se ele estava vazio, se estava pela metade, eu não consigo dizer quanto é que tem dentro dele. Eu sei que ele começou enchendo, né? Mas você tem que me dizer, olha, começou vazio. Então, você tem que especificar a altura do tanque no tempo inicial, no T0. Você diz, um H0 lá, né? Diz, ó, ele começou daqui, né? Começou, o H0 é 0, ele começou completamente vazio. Aí você consegue especificar bem direitinho, né? Como é que é a solução do rapaz. Senão, você não tem como dizer qual é a altura da água no tanque, né? Sem essa informação. Beleza? Vamos brincar aqui, pessoal? Eu digo o seguinte, está aqui uma equação diferencial. Veja que ela é daquelas complexas, né? Se você simplesmente integrar, você não consegue obter a solução. Por quê? Porque aparece y em ambos os lados. Aparece a derivada de y na esquerda e aparece a própria função y na direita, né? Mas eu fui bacana aqui, né? Fui legal com vocês. E eu estou dizendo que essa equação embaixo aí, ela é solução dessa equação diferencial. Eu queria que vocês verificassem se isso é verdade. Como é que a gente faz essa verificação? Será que essa equação de baixo é solução dessa equação diferencial? Como é que a gente testa aí, pessoal? Integra y derivado. Só substituir, né? Integra ela. Integra não, vamos fazer mais fácil, né? Vamos derivar, né? A gente deriva ela e vê se isso é igual a ela mesma, menos isso aqui tudo, né? Verdade. Ok? Então, deixa eu anotar aqui para a gente fazer. Então, eu estou dizendo que y' é igual a y menos 3x2 mais 5x mais 1. E estou mandando a gente testar, né, essa solução aqui. Y é igual a 3x2 mais x mais uma constante vezes e elevado a x. Será que isso aqui é solução dessa equação diferencial? Vamos testar. Vamos derivá-la, colocar aqui, colocar ela mesma aqui, coloca o resto e vamos ver se a equação bate, né? Se a gente mantém essa igualdade. Então, quem é a derivada dessa função aqui, pessoal? Vai ficar tá assim, testando, né? Vai ficar 6x, a derivada disso aqui, mais 1, a derivada desse, mais c vezes e elevado a x, a derivada desse rapaz aqui, tudo isso igual a própria função, 3x2 mais x mais c elevado a x, menos 3x2 mais 5x mais 1, né? Veja que 3x2 a gente cancela com 3x2.
Esse x, a gente pode somar com esse 5x, dá 6x. Esse 1 ficou sozinho e o c é elevado a x também. Veja que deu certo a igualdade, né? 6x mais 1 mais c elevado a x igual a 6x mais 1 mais c vezes e elevado a x. Portanto, confere, né? Realmente, isso daqui é a solução, a gente chama de solução geral dessa equação diferencial ordinária. Por que é que a gente chama isso aqui de solução geral? Porque tem a constante c e a gente não especificou qual era o valor que essa constante c assumia. Todo mundo entendeu esse teste aqui, pessoal? Alguma pergunta? Peraí, mas o que foi isso do mais 3x menos 3x ao quadrado? Que apareceu? Como é, Melvinho? Ah, não, entendi. Que a gente trocou o valor y pelo valor que é. Isso, eu troquei y por isso aqui tudo, né? Troquei y' pela derivada disso, troquei y por isso, completei e vi que a igualdade se manteve, né? Deu certo, né? Aí bem, então, confirmamos. Isso é uma solução, que a gente chamou de solução geral. Como é que a gente acha a solução específica? Para achar a solução específica, eu tenho que dar uma informação a mais. Eu tenho que dizer, ó, essa é a minha função, y, em algum ponto, no nosso caso aqui, eu vou dizer quanto é que ela vale quando x é 0, eu vou dizer isso vale 1. Então, veja que eu dei duas informações para vocês. Eu disse quanto é que era a equação diferencial que a gente quer resolver, e eu disse também quanto é que ela valia nesse pontinho aqui. Baseado nisso, a gente consegue descobrir o que a gente chama de solução particular. A gente consegue dar um valor para essa constante c, ok? Como? É só a gente substituir, né? Se o y de 0 vale 1, então 3 vezes 0 ao quadrado, mais 0, mais c vezes e elevado a 0, tudo isso tem que dar 1, concorda? Isso aqui some, né? Some. C vezes e elevado a 0 dá 1, né? Então, C é igual a 1. E, nesse momento, a gente consegue achar a solução específica. A gente tira esse C daqui, coloca um 1, né? E está aqui a solução particular dessa EDO. Essa EDO, com essas duas informações, a gente chama de problema de valor inicial. Por que esse nome de problema de valor inicial? Porque a gente dá a EDO, da equação diferencial, a gente diz quanto é que ela vale em um valor inicial qualquer aqui, né? Também conhecido como PVI. Problema de valor inicial. Beleza, pessoal? Entenderam aí? Tranquilo? Então, veja que resolver uma equação diferencial é descobrir a função que satisfaz essa equação diferencial. Está aqui a nossa solução. E aqui em cálculo numérico, pessoal, a gente não vai resolver analiticamente, a gente consegue resolver com números. Como é que você vai resolver uma equação diferencial só usando números? No momento nenhum a gente vai dizer, né, é uma equação, 3x ao quadrado, mais cosseno. A gente só vai imprimir na tela números. Como é que a gente consegue resolver a equação diferencial usando só números? Alguma ideia? Descobrir os pontos da função, né, Rafael? Então, o que a gente vai fazer é, a gente não vai mostrar isso, a gente vai dizer, ó, a solução é essa daqui, ó. Quando x é 0, ela vale 1. Quando x é 2, ela vale 3,9. Quando x é 3, ela vale 47. E por aí vai. Então, a gente vai resolver a nossa equação diferencial mostrando uma tabela que representa a função. Se o cara, né, você está resolvendo o seu chefe lá, você, rapaz, eu quero uma função, você usa uma interpolação da vida, né? E acha a função que descreve esses pontos, ou alguma coisa assim, né? A gente já viu aqui na disciplina, né? Pode ser MMQ ou interpolação, a gente já viu algumas soluções que produz uma equação, né? Uma função mesmo, dado o conjunto de pontos pela qual ela passa por cima, né? Mas a gente aqui vai parar aqui, né? Mas está aqui a solução da nossa equação, certo? Quem é que é mais poderoso? É a função, é a tabela? Isso não vou nem esperar vocês responderem, né? É óbvio que a função mostra muito mais. Inclusive, quando você resolve uma equação diferencial mostrando uma tabela, você não consegue mostrar
o comportamento dessa sua função de menos infinito a infinito. Lógico que não, porque se você fizesse uma tabela de menos infinito a infinito, você ia demorar um pouquinho, né? Então, ao resolver essa equação, o nosso x ele tem que começar em A, vai andando de H em H, vou até botar aqui, né? A mais H, vai andando, até chegar num determinado valor B. Você diz quanto é que vale aqui, né? Os respectivos valores Y, ok? Então, quando você faz essa sua tabela, você mostra essa tabela só num determinado intervalo, a gente chama de malha AB, ok? E a gente anda de H em H aqui, né? Tem um espaçamento, né? De H em H, que diz o quão detalhado você quer a sua solução dentro desse intervalo. Então, a função você consegue descobrir em qualquer canto, né? Aqui não. Você, ó, me diga onde é que você está interessado, eu quero de A até B, né? Me diga qual é o H que você deseja aí. E a gente constrói essa nossa tabela, né? Essa malha que a gente chama. Fica algo com esse jeitão que vocês estão vendo aqui nessa tabelinha, né? O primeiro ponto a gente chama de A, depois um ponto x1, que é do H, depois x2, até chegar no último ponto B, né? E a gente vai especificar esses valores. Isso aqui é o que a gente chama de malha, né? E a gente especifica aqui os pontos de malha, né? Os pares de pontos que descrevem a nossa função. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu o que é uma equação diferencial, como é que funciona a solução analítica de uma equação diferencial e como é que a gente vai resolver isso daqui na nossa disciplina, numericamente? Tudo beleza? Beleza, professor? Então, vamos lá. Vamos aprender agora a resolver equações diferenciais usando o método desse rapaz aí, do Euler, né? Uma cara de doido danado, né? E o rapaz era fuderoso, né? Então, ele é um dos matemáticos mais famosos de todos os tempos e ele é o mais prolífico de todos os tempos. O bicho escrevia trabalho amuado, certo? A galera tá fazendo aí, né, umas coleções, né, com os trabalhos dele, já vão com 20 cacetada volumes, né, de trabalhos que ele publicou e ainda estão publicando, né? Vão achando mais. O último dia de vida dele, ele escreveu um negócio pela manhã sobre embarcações, um negócio puramente matemático de tarde, e depois morreu. O bicho era... Marcelo, oi, Professor, por que nessa disciplina o cara só vê cara da Alemanha, cara alemão? É porque eu já até expliquei um pouquinho, né? O único... não é nem da Alemanha, né? Lembre-se que naquela época era a Europa ali, era o Império Austro-Húngaro, não sei o que lá, era bem doidão, né? São europeus, digamos assim, né? E a gente viu um pouquinho disso, né? A gente falou do Newton, e o Newton inventou o cálculo, inventou com aquela notação meio ruim, né? Digamos assim. E por isso a matemática das Europa floresceu, né? Então, por isso que a maioria, né, que a gente vê aqui é daquelas bandas, né? Aí ali, Áustria, Alemanha, tinha os Bernoulli, né, famoso, também inventaram um bocado de coisa lá da Itália, né? Tudo daquelas bandas ali, né? É onde florescia, era o centrão lá da matemática na época, né? Aí bem, então o Euler foi ele que inventou muita da notação matemática que a gente conhece hoje em dia, o número E, o número I para imaginário, seno de x, né? Se ele visse eu usando aqui S de x, ele ia reclamar, né? Não, é seno de x, né? Foi ele que inventou f de x, y igual a f de x, isso aqui foi o Euler que inventou, e o bicho era caceteiro, né? A gente já viu lá no início da disciplina, a identidade de Euler, né? E ele trabalhava com uma série de coisas, né? Obviamente, ele deu sorte de nascer numa época, digamos assim, né? O cálculo tinha sido inventado, né? E tinha muita coisa para se descobrir, mas ele trabalhava em coisa demais, né? E diz que ele tinha uma concentração muito boa, né? Igualzinho a vocês. Disse que era normal você entrar lá na casa dele, ele tinha uma reca de filho, disse que era trabalhando com um filho no colo, um gato aqui no pescoço, e ele mandando ver lá, escrevendo. E eu não sei se vocês notam aí na foto, né? Ele tem uma cara de doido. Tem uma cara de doido, mas você nota que tem um olho meio esquisito ali, né? Ele, quando tinha... Eu sempre erro aqui as idades, mas quando ele era jovem, ele teve um problema, pegou uma doença, sei lá o que foi, e ficou cego de um dos olhos, né? Chupou limão, sacanagem. Foi, chupou limão, o galo cantou mesmo na hora, se lascou.
Aí, bem, fez isso e cegou de um olho, né? Continuou trabalhando normalmente, né? E já um pouco mais velho, deu azar, o cara estava jogando biloca, o cara deu um peteleco, a biloca bateu no outro olho dele, ele cegou do outro olho, né? E aí, finalmente, ele descansou, né? Parou de trabalhar, né? Coisa nenhuma. O bicho tinha uma memória fantástica e fazia cálculo de cabeça também muito bem. Então, ele continuou trabalhando do mesmo jeito, continuou publicando, e ele ditava para um escrivão, né? Os trabalhos, dizendo, ó, vai escrevendo aí, ele saia editando e o cara saía escrevendo os trabalhos deles e ele, na cabeça dele, conseguia fazer os cálculos, todas as deduções, continuou criando matemática do mesmo jeito, né? O bicho era caceteiro, né? E, como eu falei, né, no último dia de vida dele, de manhã fez um negócio, de tarde fez outro, teve um derrame, morreu. E até hoje a gente tem lá as últimas publicações que ele fez, né, do último dia, e já foram assuntos variados. O bicho era muito bom, né? Então, vamos lá, vamos ver o que é que... Bom mesmo, professor, era saber se o cara que estava fazendo, que ele estava ditando, estava fazendo certo. Porque às vezes o cara diz, bota aí, o cara tá vendo, bota aí X igual a não sei quanto, aí o cara fica, como é, não sei. Aí o cara que não tá vendo. Já pensou? Acho que ele mandava um segundo cavaleiro lá, né? Independente, para ver se o negócio estava funcionando. Aí, bem, pessoal, vamos agora aprender como é que funciona aqui o método de Euler. Todo mundo já sabe. Vocês vão ver que todos vocês já sabem como funciona o método de Euler. A gente vai só colocar isso em termos matemáticos mais precisos, né? Vai equacionar o negócio aqui, mas todo mundo aqui já tem uma noção e já consegue desenvolver o método de Euler de forma natural, certo? Então, vamos ver como é que funciona. Suponha que você está indo para Bahia Formosa e você pede carona a Larissa, não sei se ela está aí na aula, logo a aula da Bahia Formosa. Então, você está indo lá para Bahia Formosa, pega carona com a Larissa e, de repente, estão lá passeando, você olha para fora, para a BR, e vê que você está no quilômetro zero. Ó. Coincidência, você olha lá para a plaquinha, está aqui, né? BR-101, quilômetro zero. Aí, nesse momento, você olha lá para o velocímetro, e a Larissa é muito prudente, ela está indo a 60 km por hora. Está indo devagarinho, escutando o Reg Nights no carro. Aí, bem, você se pergunta aonde é que você estará daqui a 1 hora. 1 hora depois. Onde é que você vai estar? Em que quilômetro? 60, né, Pedro? Botou aí, E não então... vai reduzir nossa curva, não. Mas tá 60, né? Não precisa Aí, a gente vai discutir isso aí, né? Então, só deixar claro, né? Teoricamente, 60, né? Por quê? Bem, a gente está no quilômetro zero. Está indo a 60 por hora, depois de 1 hora você andou 60, né? Aí vem a segunda perguntinha aí, né? Sua estimativa pode conter erros? O Ricardo falou aí, né? Pode medir na curva, né? Aí, bem, a gente não considerou aqui que a Larissa tinha tomado um bocado de água de coco e depois de meia hora aqui ela parou no posto para fazer xixi, né? Aí resolveu comer também um salgadinho, né? Demorou que só uma molesta. Aí teve outra hora que passou uma lagartixa na estrada, ela parou para não matar a lagartixa, que ela gosta. E por aí vai, né? Então, a sua estimativa pode conter erros? Lógico. Por quê? Porque a gente está utilizando a velocidade do carro nesse instante inicial aqui, né, no T0, para poder estimar aonde é que ele vai estar no futuro, sem saber como é que a velocidade variou nesse meio tempo, né? Então, o melhor que a gente pode fazer é assim, supondo que a velocidade de 60 não vai mudar, né? Ou que a gente vai manter a velocidade média de 60, né? Se a Larissa der uma freada, depois acelerar de novo, e a velocidade média for 60, daqui a 1 hora a gente vai estar lá no quilômetro 60. Todo mundo concorda com isso aí, pessoal? Todo mundo entendeu? Podemos prosseguir? Aí bem, ano que vem a Larissa ganhou na loteria. Olha o carro dela aí, ó. Comprou esse carrinho aí, né? E bem, agora ela não bota mais Reggae Nights, ela bota Punk Rock, Offspring, para escutar enquanto está indo, e aproveita que está na Ferrari Zone e vai a 200 por hora. Aí, bem,
determinada hora você olha lá para fora da janela, né? E você vê que você está no quilômetro 219, certo? E você olha para o relógio, são 2 horas da tarde. Aí você dá uma olhada lá no velocímetro, está 200, né? A pergunta é, aonde você estará no tempo 2h30, né? São 2 horas da tarde, daqui a meia hora, aonde você vai estar? Vou comprar um no cemitério, né, Rafael? Separado pela polícia. E aí? Então, deixa eu equacionar aqui tudo que a gente falou. Então, no tempo zero, 2 horas, você estava, vou chamar de Y0, no quilômetro 219. No tempo 1, que é 2,5 horas, aonde estará você? E aí, como é que a gente resolve isso, pessoal? Está faltando eu dizer aqui o principal, né? A velocidade, no tempo zero lá, né? É 200 km por hora. Beleza? E aí, como é que a gente calcula? Onde é que a gente vai estar? Façam aí de cabeça, né? Sem dizer fórmula, sem dizer nada. Então, se em 2 horas você está no quilômetro 219, está a 200 por hora, onde é que você vai estar depois de meia hora, né? É 319, né? Então, em meia hora, a 200 por hora, em meia hora você anda 100 quilômetros, e 219, que é onde você estava, mais 100, dá 319. Isso daí é o método de Euler, pessoal. Então, se você entendeu isso, você entendeu o método de Euler. Então, veja aqui, aonde é que você vai estar em Y1? Era aonde você estava, que era em Y0, mais o tempo que transcorreu vezes a sua velocidade, concorda? Então, o Y1 vai ser o 219, que era onde você estava, mais aqui é 2h30 menos 2 horas, vezes a velocidade que você estava, que era 200. Ou seja, 219, né? Mais 0,5 vezes 200, que é 219, mais 100, que dá 319. Todo mundo entendeu? Alguém não entendeu? Quer que eu faça um outro exemplo? Ou todo mundo sacou aí o método de Euler? Isso aqui é o método de Euler, isso é a fórmula do método de Euler. Entenderam aí? Y1 igual a Y0 mais delta do valor da função, né? Isso. Aí, Lembrando que o que é esse V0 aqui, pessoal? É a velocidade, ok? E Y é o deslocamento, concorda? Y é onde você está e V é a velocidade. Portanto, a gente pode substituir essa velocidade aqui por Y1', concorda? sim, verdade. Então, veja que a gente está resolvendo a equação diferencial, digamos, né? Foi dado, isso aqui é considerado Y1', né? Desculpa, Y0, né? Y0' é Y0, né? É no momento zero, né? No momento T0 que você olhou para fora, né? Então, isso daqui é a sua fórmula de Euler, ok? Então, é só isso daí. Vamos ver graficamente. Então, veja que, no determinado momento, né, esse aqui é o momento T0, lá, 2 horas da tarde, você olhou para fora e estava a 219, está aqui o seu Y. Você sabe a velocidade nesse momento, e depois de um determinado tempo H, você vai descobrir qual é o quanto você andou, digamos assim, né? Isso daqui é o método de Euler graficamente. Deixa eu fazer aqui no quadro, né? Para ficar bem claro, usando esse exemplo específico aqui, né? Então, num tempo inicial, T0, aqui era 2 horas, né? A gente olhou lá para fora e a gente estava no Y0. Vou botar os nomes, não, vou botar os valores, ok? Então, aqui às 2 horas, a gente estava em 219. Aí, bem, a gente está interessado em saber onde é que a gente vai estar em 2h30. A única informação que foi dada foi esse 200. O que é esse 200? Ele está dizendo, ó, 200 por hora significa que a cada hora a gente anda 200. Então, isso é uma informação
dessa derivada aqui, né? Então, esse 200 aqui é esse y0', né? Tá dizendo, ó, nesse momento, a gente estava assim. Portanto, aonde é que a gente vai estar em 2h30? É só seguir aqui, né? A tendência da sua derivada e você vai chegar no que a gente calculou lá usando a fórmula, certo? Então, lembrando que essa distância aqui a gente chama normalmente de H ou ΔT, né? Depende do que você deseja. E é só você usar a trigonometria, né? Para você conseguir descobrir esse valor aqui, né? Esse ΔY, e soma a esse y inicial, né? Então, o seu y1 vai ser o y0 mais ΔY, né? E esse ΔY é h vezes a derivada, né? H vezes o y0'. É a mesma, exatamente a mesma fórmula que a gente tinha definido atrás. Respondendo aqui, Rafael, sempre parte de uma condição inicial? Sim, né? Então, por exemplo, né? Se eu disser, Rafael, tu está no carro, o carro está a 100 km por hora. Aonde é que você vai estar daqui a 1 hora? O que é que você me responde? Se eu disser só isso para você. Cuidado que eu só falei assim, você está no carro e você está a 100 km por hora. Daqui a 1 hora você está lá em Recife, sim ou não? Pronto, vou fazer uma pergunta até mais específica, né? Você está no carro, o carro está a 100 por hora. Daqui a 1 hora você está em Recife, sim ou não? Qual a distância dele de Recife, né? Onde é que eu estou? Esse carro está em João Pessoa, está em Natal, está na Rússia, está no planeta Marte? Onde é que está esse carro, né? Então, se eu perguntar, né, onde é que você vai estar daqui a 1 hora, você diz assim, se eu estou a 100 por hora, eu vou estar a 100 km depois do que eu estava. Agora, aonde eu vou estar, não sei. Só consigo lhe dizer se você especificar para mim a condição inicial, né? Aquele valor inicial, né? Então, resolver a nossa EDO aqui, a gente precisa. No caso analítico, a gente até conseguia resolver de forma genérica, lembra? A gente deixava uma constante, né? Aqui a gente vai dar valores numa tabela, então a gente tem que resolver sempre de forma particular. Não tem como você resolver de forma genérica, certo? Para entender só, o último detalhe, para entender 100% a fórmula de Euler, é só entender como é que a gente representa equações diferenciais aqui na disciplina. A gente vai sempre dizer que y' é igual a uma função de x e de y, certo? Então, f de x e y é a nossa equação diferencial. E a gente sempre lhe dá uma condição inicial. A gente diz, ó, a gente começa a brincadeira em um determinado momento. Eu não sei não, Luiz. Pronto, tá aí, André já respondeu. Então, a gente sempre diz qual é a equação diferencial, com esse formato, né? Aqui pode aparecer, por exemplo, né? Y' é igual a x mais 2y mais 3, né? Então, isso daqui é o que a gente chama de f de x e y, né? Então, isso é um exemplo aí de uma equação diferencial, né? E a gente pode dizer que y, quando x é 3, vale menos 4, né? Então, isso aqui é um exemplo de uma equação diferencial que a gente vai resolver. E, nesse caso, a gente tem que dizer para você aonde é que a gente quer resolver. Você diz, ó, estou interessado em resolver isso de x0 até um xn, né? Normalmente a gente chama isso de A e B. E a gente diz também de quanto em quanto a gente quer resolver, o nosso H, né? Você diz, ó, você vai montar sua tabelinha, né? XY, o primeiro X é X0, aqui vai ser X1, que é X0 mais H, né? Por aí vai, para a gente poder resolver essa tabelinha. Então, baseado nisso, a gente consegue armar, do jeito que a gente fez aqui, a nossa fórmula de Euler. O Y1 vai ser Y0 mais H vezes a derivada. E a derivada a gente chamou de f de xy. Então, a minha fórmula de Euler é essa daqui, pessoal. O próximo ponto é o anterior, mais h vezes a nossa derivada. Todo mundo entendeu de onde é que veio essa fórmula, pessoal? Por que ela funciona? É só pensar no exemplo dos carros, né? O exemplo dos carros todo mundo entende, né? Então, aonde você vai estar, onde você está no momento, mas quanto tempo passou vezes a sua velocidade. Tão simples quanto isso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Um outro jeito da gente deduzir a nossa fórmula é usando a noção de derivada mesmo, né?
Então, a nossa derivada é igual a ΔY sobre ΔX, né? O ΔX a gente chamou de H. E se você reorganizar isso tudo, né? E chamar a sua derivada de f de x, y, do jeito que eu mostrei aqui no quadro, a gente chega à mesma fórmula, né? Beleza? Então, tudo isso é fórmula de Euler. Aí eu pergunto a vocês, a fórmula de Euler, ela é perfeita? Ela dá um resultado sem nenhum erro, sim ou não? Dá, dá um erro, não? Não. Por quê, Ricardo? Porque a gente só, por exemplo, no caso do carro, a gente só pegou uma suposição inicial. Não quer dizer que durante o percurso da função eu vou ter exatamente aquele comportamento. Exatamente, né? Então, lembre-se que a Larissa parou no posto, né, para fazer xixi, tomar um caldo de cana, né? E nada disso foi considerado. A gente pegou só os 60 por hora inicial, beleza? Inclusive, eu digo sim, a gente está nesse slide aqui, eu estou tentando prever onde é que o carro vai estar daqui a 1 hora. Se eu tentar prever onde é que o carro vai estar daqui a 10 minutos, o resultado vai ser, em tese, melhor ou pior, né? A qualidade da solução, do que se você tentar descobrir onde é que ele vai estar daqui a 1 hora. Melhor. Melhor. E se for daqui a 1 segundo? Muito melhor ainda. Muito melhor ainda, né? Então, daqui a 1 segundo, provavelmente não deu tempo dela mudar muito a velocidade, né? Então, quanto mais curto for o nosso passo, né? Você queira saber no futuro, mais preciso vai ser. Mas, né, à medida que você vai se distanciando, você não consegue ter uma ideia muito boa, né? Mas se você de 1 em 1 segundo olhar para o velocímetro do carro, ver a velocidade e calcular o deslocamento, depois de 1 segundo, olha de novo o velocímetro, vê a velocidade, calcula o deslocamento, depois de 1 segundo, olha de novo, você muito provavelmente vai ter uma noção muito boa, né, de onde é que o carro está. Se você passar 1 hora, né, entre uma medição e outra, você vai piorando o seu resultado. A gente nota isso também nesse daqui, né? Ó. Onde é que está o erro aqui? O erro está em considerar essa reta aqui, né, nesse intervalo inteiro, né? Veja que a derivada aqui era essa, mas depois a derivada mudou. Mas bem, lascou, né? A gente quer descobrir quanto é que ela vale aqui, a gente vê o reto, né, até aqui, né? E a gente está chutando esse valor aqui, essa bola aberta, enquanto o valor exato seria essa bolinha fechada, né? Vai fazer o quê, né? Aqui a derivada era essa, a gente continuou reto, é o melhor que a gente pode fazer. Vinícius está ficando doido. Vamos para um exemplo, Vinícius. Vamos para um exemplo, que aí, se alguém ainda tiver alguma dúvida, vai ver o quão simples, o quão fácil é o nosso querido método de Euler. Então, vamos lá. Vamos resolver essa equação diferencial. Então, dy dx é igual a 2x mais y. E a gente quer descobrir os valores da nossa função quando x varia de 1 a 3 com um passo de 0,5. E a condição inicial, a nossa brincadeira, começa quando y vale 2. Vou transcrever tudo isso aqui para o quadro para a gente poder trabalhar, né? Então, o y' que foi dado é 2x mais y, e ele está dizendo que o y, quando x vale 1, ele é 2. E ele mandou a gente resolver isso daí na malha de 1 a 3 com h 0,5. Beleza? Vou fazer esse aqui menor para ver se... Está tudo menor aqui, senão não vai caber. Então, y' é igual a 2x mais y. O y de 1 é 2. Aqui o nosso PVI. Ele quer resolver isso de 1 a 3. E o h é 0,5. Portanto, qual é a tabela que a gente tem que preencher para resolver o nosso problema? O nosso x sempre começa desse rapaz, de 1, vai andando de h em h até chegar em 3. Então, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. E ele sempre é obrigado a dar o primeiro valor do y. O primeiro valor do y, né, quando o x vale 1, o nosso y vale 2. Beleza? Então, é essa tabela aqui que a gente tem que preencher. Vamos lá. Vamos para a nossa primeira iteração do método. Aqui a gente quer descobrir o y1. E o y1 vai ser y0 mais h vezes f' de x0, y0. Então, você vai ver qual é a derivada da sua função nesse ponto inicial, multiplica ele por h
soma onde é que ela já estava e acha o y1, né? Então, graficamente, né? Aqui, em x0, ela valia y0. Nesse momento, analisando a derivada, a gente nota que ela estava assim, ó. E andando de acordo com essa derivada, a gente descobre esse valor aqui, y1, que é o próximo ponto que a gente vai estimar. Beleza? Lembrando que essa distância aqui a gente chama de h. Então, h vezes a derivada é o quanto você andou, soma onde é que você estava, e você acha um novo ponto. Vamos lá, vamos substituir na fórmula e descobrir. Então, o nosso y1 vai ser y0 é 2, mais h é 0,5, vezes a derivada da minha função em x0 e y0. Então, vai ser 2 vezes x0 mais y0. Todo mundo concorda que a derivada da nossa função é 2x mais y? Avaliando isso em x0 e y0, fica 2x0 mais y0, né? Então, y1 é igual a 2 mais 0,5 vezes 2 vezes x0. Quem é o x0, pessoal? x0 é 1, né? Mais o y0, que é 2. 2 vezes 1 dá 2, mais 2 dá 4. 4 vezes 0,5 dá 2. Portanto, isso aqui tudo dá 4, né? Então, em 1,5, a gente estará no ponto 4. O y subiu para 4. Beleza, pessoal? Entenderam? Vamos para a nossa segunda iteração, né? Começar a parar de escrever isso aqui, né? Só botar direto. Então, o nosso y2 vai ser o quê? Vai ser y1 mais h vezes f de x1 y1. Beleza? Então, o nosso y2 vai ser y1, 4, mais h, 0,5, vezes 2 vezes o nosso x1 é 1,5, mais o nosso y1, que é 4, né? Então, veja que para a gente calcular esse valor aqui, ó, a gente está usando sempre o conjunto de valores anteriores. Ok? Você sempre pega os dois valores anteriores para calcular o nosso próximo valor. Então, 2 vezes 1,5 dá 3, mais 4 dá 7. 7 vezes 0,5 dá 3,5, mais 4, 4, 5, 6, 7,5, né? Se eu tiver feito certo de cabeça, isso daqui dá 7,5. Alguma dúvida? Agora não. Todo mundo calado. Ou está muito fácil, ou não estou entendendo nada. Qual das duas? Até agora tá ok, assim. Em comparação às outras que o senhor passou, a pessoa tá bem melhor. Como é, meu filho? Tá um pouco baixo teu áudio aqui. Eu tô dizendo em comparação às outras que o senhor passou, essa tá bem melhor. Tá tranquilo, né? E aí, como é que a gente acha o próximo ponto aqui, pessoal? Nosso y3 vai ser y2 mais h vezes f de x2, y2, né? Canta, meu filho. 7,5 mais 0,5 vezes. Aí, bem, quanto é que vale? Então, lembrando que agora a gente já calculou a linha nova, né? A gente não usa mais esses valores, vai usar os mais novos possíveis, né? Então, usando esse 2 e esse 7,5, como é que fica a nossa derivada? Vai ser 2 vezes 2 mais 7,5, né? Aqui eu vou colar. Chega de fazer conta de cabeça. Aqui dá 13,25, pessoal. 13,25. Beleza? E, finalmente, y4. Como é que fica a fórmula aqui? Me digam vocês. y3 mais h vezes função de x3, y3. Beleza. Então, não tem nenhuma novidade, né? Então, 13,25 mais metade de 2 vezes o x a 2,5 mais 13,25, né? Isso dá 22,375. 22,375. Beleza, pessoal?
Sacaram aí? Saquemos. Então, eu fiz o com a equação mais fácil. Agora, para vocês, eu sacaneio, né? Resolvam esta equação diferencial. Façam aí umas 2 iterações, ok? Rapaz, o meu fã hoje tá com uma boquinha suja, rapaz. Não sou um cabo de pé aí. Como é aí, Rafael? Caba de peia. É, cabo de pé, não sou cabo de pé aí. Ih, nada, tá falando do grosso. Você falou do momento, é? Ai, meu Deus. Vamos trabalhar, pessoal. Já são quase 10 horas da manhã. Isso, no caso, a gente vai pegar a derivada e usar os pontos nessa derivada, né? Não na função, não, né? Então, se lembre, né, aí, né? Isso aí que eu dei é a derivada, né? Isso é a função diferencial, né? A equação diferencial. Estou dando y' aí para vocês, né? Aí, o que você vai fazer é usar essa equação do jeito que está aí, né? Isso daí que foi dado para vocês é o f de xy, né? É a derivada. Então, se lembre que, na hora de resolver, você nada de integrar, nada de derivado, não, né? Você usa do jeito que está aí, né? Assim como lá em integração numérica, né? Você usava a função do jeito que foi dada, aqui você usa a equação diferencial do jeito que foi dada. Então, se você extrair os dados que tem aí na sua questão, você vai obter o seguinte: y' é igual a menos 1,2y mais 7 é elevado a menos 0,3x. E ele está dizendo que quando o x é 0, o nosso y vale 3. Ele quer que a gente resolva isso de 0 até 2,5. E ele quer com h de 0,5 também, né? Então, aqui vai ser 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Né? Para resolver a questão inteira, a gente teria que preencher essa tabela inteira, né? E esse primeiro y vale 3. E agora é só começar a mandar ver aí, né? Deixa eu confirmar aqui. Ixi, tá errado mesmo. Dá 4,7. Então, vejam aí se eu obtenho esse 4,7, né? No nosso y1, né? Tem um códigozinho no Python para deixar a nossa vida mais fácil? Rapaz, esse daqui, se você digitar no Python, né? Y é igual a 3, né? Deixa eu chamar a solução de y, né? Depois digita h igual a 0,5, né? Se depois você digitar y é igual a y mais h vezes, e aqui digitar, né? Menos 1,2 vezes y mais 7 vezes exponencial, né? 7 vezes NP, né? Ponto ESP, de menos 0,3. E você botar o x aqui, né? O x atualmente vale 0, né? Pode até botar aqui, x. Meu deu 4,7 aqui mesmo. Deu? Exatamente. Se você digitar isso aqui tudo, e depois digitar x igual a x mais h, você ficar digitando essas duas equações repetidamente, ele vai resolvendo para você, né? Vai andando no y e vai andando no x, né? Concorda? Sim, faltou x igual a 0, né? Então, o x começa de 0, o y começa de 3, o h é meio. Com isso aqui você anda no y, com isso aqui você anda no x. Digitou isso aí. É só repete essa, repete essa, repete essa, repete essa. Lá no Python está resolvido, né? Concordam? Sim, faz um laço aí para dar já tudo certinho, né? Se você fizer um laço, aí já é o algoritmo, né? Não está mais nem usando feito calculadora, né? Já virou um algoritmo. Viu como o algoritmo é fácil?
É ridículo, né? Professor, o outro deu 5,18. Veja se é isso aí mesmo. O Luiz está perguntando aqui, eu não estou entendendo a pergunta, Luiz. 1,22, o próximo aqui? Ou o último lá? O Y2, deixa eu ver aqui. Segundo o material, rapaz, segundo ele, aqui dá 4,893. Algo deu errado aí. Isso, Deusimar. Deu certo aí. Vê se descobre a bronca aí, Luiz. Estão conseguindo aí, pessoal? Ah, tá certo. O 7 aqui no exponencial, né? Está errando alguma coisa aqui na substituição. Mas vejam aí que não tem mistério, né? Esperar aí mais 2 minutinhos, só para vocês fazerem, terminar a segunda iteração aí, né? Descobrir qual é o erro. A gente continuar a discussão aqui, né? Já já a gente libera o mini teste. No lugar do y aí, do menos 1,2 vezes y, eu coloquei o valor de x. Acho que foi isso que me enrolei ali. O valor de x vai aparecer lá no R, né? Só aqui, só lá em cima, né? Isso aqui tudo depende dessa função, né? Essa função f de xy, né? É o problema, né? É literalmente a equação diferencial, né? Que aparece aí. Né? E aí, pessoal, podemos prosseguir? Então, se você for resolvendo, tem aqui no... 11,8. Como é, Melvin? Mais alto, por favor? Nada. Eu só tô. Ah. Só tava vendo porque eu tava calculando aqui. Eu acho que eu. Sem querer coloquei um variável. Então, pessoal, veja que aqui ele tem as equações, né? Então, o x sempre anda de h em h, né? Vai dando 0,5 e está aqui a equação do y, né? y0 mais a f de xy vezes o h. Deu certo aí, né, Rafael? Luiz, descobriu aí para a bronca, Luiz? Vai ter dado certo aí, né? Então, se você continuar resolvendo, você acha... Show, Luiz. Você acha essa solução aqui, ó. Então, veja que o primeiro ponto foi dado para a gente, né? Esse em preto é a solução real, viu, pessoal? Se você resolver analiticamente, né, usando as técnicas complexas, né, de solução de equações diferenciais, você acha a solução analítica, essa pretinha. E a gente achou essa em vermelho. Por que a gente errou tanto aqui, nesse primeiro ponto, por exemplo? Por que a gente subiu tanto, pessoal? Como é que a gente veio bater aqui? Então, vamos lá. A solução analítica é assim, ó. E esse primeiro ponto foi dado. Como é que a gente acha esse segundo ponto aqui, que foi 0,5? Como é que a gente chega lá? A gente usa a inclinação, né? Né, André? Então, ó, qual é a derivada aqui? A derivada aqui é assim, não é? E a gente supõe que ela se mantém e diz, ó, então, beleza, se eu continuar assim, com essa mesma inclinação, né, até chegar no 0,5, tá aqui onde é que eu vim bater. Como é que a gente continua? A partir desse ponto, a gente pega essa inclinação aqui, né? Ó. Então, você replica, digamos assim, ela aqui, anda, e no 1 aqui, né, a gente ia chegar aqui, né? Ó. Enquanto a solução real está aqui embaixo, né? Agora, como é que a gente faz? Bem, aqui, quanto é que é a derivada? É assim, portanto, a gente vai andar agora assim, e no 1,5, que é aqui, né, a gente acha esse outro resultado. E assim vai. Então, vejo aí que quanto maior o seu H, mais chance você dá para a sua função mudar de comportamento, né?
mais chance você dá para a Larissa frear ou acelerar o seu carro lá, né? E você permitir erros maiores, né? Se a gente diminuir o H, né? Se o H fosse só um pouquinho aqui, veja que não tem muita chance da função fazer essa curva, né? E a gente ia ter valores melhores, concordam? Então, usando o H 0,5, a gente obtém esse resultado que ele até tenta, né, manter aqui. Veja que, por sorte, no final a gente estava até conseguindo voltar aqui para a função, é por pura sorte. Mas veja que logo no início a gente já errou bastante, né? Se a gente diminuir esse valor desse H, usar o H 0,1, por exemplo, você trabalha bem mais. Veja que a gente teve que produzir muito mais pontos, mas a solução ficou muito mais legal, né? Então, veja que daqui para cá não deu tempo, né? Se você der um zoom nessa função, nessa região, ela parece uma reta, né? Não deu tempo dela fazer muita curva, né? Se você der um zoom nessa função, nessa região, ela também parece uma reta, né? E assim por diante, né? Então, quanto menor for o seu H, menos chance você dá para a sua função fazer curva, né? Mais ela se parece com a reta naquele determinado intervalo, e, portanto, melhor fica o seu resultado. Se o H for 0,01, aí bem, você está fodido, porque você vai ter que achar zilhões de pontos, mas veja que eles ficam perfeitos, né? Tudo em cima aqui, bem direitinho, né? Concordam, pessoal? Beleza? Aí bem, antes da gente fazer um último exemplo, antes da gente fazer o nosso mini teste, deixa eu só mostrar a vocês que a gente consegue deduzir o nosso método de Euler usando a série de Taylor também, que isso vai ser útil na aula que vem. Então, se você fizer a série de Taylor por uma função y de x qualquer, né? Seu y num determinado x de j mais h vai ser o y no x de j mais h vezes o y no x de j, onde esse h é a distância percorrida, e assim por diante. Se você não está reconhecendo a série de Taylor, deixa eu escrever ela aqui do jeito que a gente está acostumado. Então, a gente está acostumado assim, né? F de x é igual a f de x0 mais h f' de x0, né? Mais h f' de h2 sobre 2, né? F duas linhas, né? De x0 e assim por diante. A gente está acostumado assim, né? Aí bem, eu vou dizer que esse meu x aqui é igual a x0 mais h, né? Então, você andou, né? Que é o nosso x1, né? Portanto, a nossa equação fica f de x1 é igual a isso aqui tudo. Beleza? Aí, bem, o que a gente vai fazer é truncar a nossa série de Taylor aqui, ó. Joga o termo de segunda ordem fora. Joga isso aqui tudo fora. Ok? Sumir com isso aqui tudo. Isso daqui é o método de Euler. Se você reorganizar, escrever, veja que aparece a derivada aqui, né? H vezes a derivada, né? O ponto que a gente quer, onde a gente estava, mais H vezes a derivada. É o nosso método de Euler puro e simples, certo? Então, usando a nossa série de Taylor de ordem 1, né? Você jogar fora todo mundo de ordem 2 e por aí vai, você chega exatamente ao nosso método de Euler. Beleza? Então, isso vai ser útil só na aula que vem. A gente vai ver que, para melhorar o método de Euler, a gente pode aproveitar mais termos da série de Taylor, né? Então, a gente já viu aqui que a gente pode melhorar o método de Euler diminuindo o H, né? H05 estava terrível, H01 melhorou, H0,01 ficou show, né? Ou a gente vai poder melhorar aumentando os termos da série de Taylor. Aí, bem, vamos fazer só um último exemplo aqui, esse bem rápido, para a gente depois partir para o nosso mini-teste. Exemplozinho básico, esse é uma equação diferencial fácil, que a gente sabe resolver na mão, dá para a gente comparar com o valor real e tudo mais. Vamos lá? Então, ele quer resolver essa equação diferencial aí. Y' é igual a Y. E ele está dizendo que o Y0 vale 1. E aí, pessoal, qual é a solução analítica dessa equação diferencial, hein? Qual é a função cuja derivada é ela mesma? Rapaz, exponencial, né? Exponencial, né? Então, vamos resolver isso daqui bem rapidinho, né?
Veja que é muito simples, né? Y igual a Y, e quando x é 0, a nossa função vale 1. Foi isso que foi dado. E o x anda de 0,25 em 0,25, né? 0,25, 0,5, 0,75 e 1, né? Como é que a gente calcula aqui? Nosso y1 vai ser y0 mais h vezes f de x0, y0. Então, y0 é 1 mais h é 0,25. E veja que minha função nada mais é do que o y0. É o y atual, né? Portanto, já achamos aqui o primeiro valor, né? Como é que a gente vai para o segundo? y2. y2 é y0, desculpa, y1 mais h vezes f de x1, y1. Portanto, nosso y2 vai ser 1,25 mais 0,25 vezes, e aqui entra o próprio y1, 1,25, né? Então, se você resolver isso daqui, isso dá 1,56. 1,56. Vamos fazer do lado aqui a solução real. E elevado a x. Só para a gente ver, né? E elevado a 0 é 1. Beleza, ele começou, né? Que a gente devia. E E elevado a 1 dá quanto? Dá o valor de E. Que é, com duas casas decimais, é 1,28. Quanto é que a gente errou nessa primeira iteração aí, pessoal? Achando o nosso primeiro valorzinho. 0,03 décimos. 0,03, né? É centésimos, quer dizer. Décimo, né? Não, centésimo. É razão. Centésimo. 0,03, né? Beleza. Então, erramos bem pouquinho aí, né? Aí, bem, e nessa segunda iteração, quanto é que é elevado a 0,5? Bem, é elevado a 0,5 dá 1,65. Ok? Quanto é que a gente errou agora aqui? 14 não. 0,09. 0,09, né? Errou bastante aí, né? Veja que o erro aumentou, né? Se você continuar, pessoal, você vai ver que nesse exemplo do exponencial, o erro vai sempre aumentando. É o que a gente pode dizer, em geral, do método de Euler. À medida em que você se distancia do início da malha, que é esse ponto, esse a gente não erra nada, porque esse foi dado, né? Esse a gente sabe em cheio. À medida em que você se distancia, mais erro você vai cometendo. Mais tempo você está dando para a função fazer outras coisas, né? E veja, um caráter recursivo, né? Para a gente achar o y2, a gente usou o y1. E duas vezes, por sinal. A gente usou o y1 aqui e aqui, né? Concordam? E esse y1 já vinha errado. Ele já tinha um erro, né? Então, o nosso método, ele erra. E, ainda por cima, ele considera o valor de cima que já veio errado. Portanto, esse 1,56 está mais errado ainda do que o que deveria, né? Aí, na hora de achar o próximo aqui, né? O nosso isso acumula, né? Na hora de achar o y3, isso vai ser y2. Putz, o y2 já veio erradíssimo, né? Mais h vezes, aqui vai aparecer o y2 de novo, mais errado ainda. Aí já vai ver que esse próximo aqui dá um erro maior ainda. E assim vai, né? Então, veja que, à medida em que você se distancia da sua malha, você vai errando cada vez mais. Às vezes, na cagada, você volta, né? A gente viu um exemplo aí que, à medida que você se distanciando, começou errando, depois, na sorte, o erro diminuiu. Mas, em geral, a gente pode dizer que você vai ficando cada vez mais errado. Pensando lá no exemplo do carro, né? À medida que você se distancia do ponto inicial, que foi onde você olhou para fora e viu a placa, o resto, cada vez mais, né? Onde é que o carro vai estar daqui a um dia? Aí você vai dizer, ele passou direto de São Miguel e foi no céu. Não, mas ela parou para dormir lá em São Miguel, ela mora lá. E pronto, né? Você está errado em dizer que o carro passou reto da cidade e já está entrando Ceará dentro, né? Quanto mais tempo demorar, pior vai ficando a sua previsão.